Olá, boa noite a todos. Já estamos online. Vamos aguardar algumas pessoas entrarem. Estamos iniciando 8 horas em ponto, horário em Manaus. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Clícia, eu sou advogada, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas, e hoje vamos tratar sobre a tributação da Zona Franca de Manaus. E para tratar sobre esse assunto, convidamos o professor Carlos Alberto, referência na nossa região, e não só na nossa região, mas como todo o nosso país, no que concerne a direito tributário, direito constitucional. Vou ler o currículo dele para vocês estarem conhecendo melhor um pouco da história dele. Ele é doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Direito Tributário e especialista em Direito Civil pela UFAM. Esse currículo dele, eu estou lendo aqui do livro dele, que eu super recomendo, inclusive, não sei se está dando para ver direitinho. Ele trata justamente sobre o tema que vamos estar abordando hoje, que é o Sistema Tributário da Zona Franca de Manaus. Assunto este que ele é muito abdicado de discussão, de estudo. As pessoas costumam não dar a devida atenção, costumam emitir juízo de valores sem o devido conhecimento. Então, eu dou as boas-vindas para o Dr. Carlos Alberto. Boa noite. Agradeço em nome de toda a comissão por ter aceito o nosso convite de estar participando da nossa série de lives. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Estão me ouvindo perfeitamente? Sim, eu estou ouvindo. Deixa eu ver aqui como é que o pessoal está dizendo. Se disserem que está ok, eu começo a desenvolver. Vamos ver. O pessoal está ouvindo bem? Eu não estou conseguindo. Peraí. Vamos só aguardar o ok. A gente está sem chat aqui no YouTube. Tem 6 pessoas assistindo. Certo. Mas a gente precisa da confirmação, se está tudo certo. Tá tudo certo. Já deram a confirmação. Então, podemos começar. Só tá dando retorno. Eu acho que tá no YouTube ligado aí. Tá dando retorno aqui para minha voz. Tá. Então, eu vou fazer uma breve introdução ao assunto e passo a palavra para o senhor, né? Em relação à Zona Franca, por que ela foi criada? Ela foi criada como um incentivo de evolução para a região do Amazonas, que é uma região distante, é uma região com muitas reservas naturais, muitas riquezas naturais, mas ela é uma região de difícil acesso, não conseguiu a evolução de todo esse tempo, que apesar de estarem tentando evoluir desde o período da borracha, não conseguem. Então, para o desenvolvimento dessa região e atenção também aos dispositivos constitucionais que prezam pela igualdade do território,
da sociedade em si, e resolveram, através da Constituição, e isso de forma específica pelo artigo 40 do ABCP, resolveram reduzir essas desigualdades regionais e sociais com o objetivo fundamental da República do Brasil. Então, não se trata de um benefício para uma região distante e que só a gente acaba se beneficiando disso. Se trata de um objetivo da federação, do país, do Estado em si. Então, muitos são os benefícios que se concedem para essa região. É necessário haver um debate sobre isso aprofundado, porque muitas pessoas que não tratam e não trabalham nessa área, não têm contato com a legislação, que é uma legislação muito específica e difícil, acabam emitindo juízos de valores completamente equivocados e acaba gerando uma guerra em relação a isso, de dizerem que a gente gasta bilhões, na verdade, deixa de arrecadar bilhões de reais para o país, enquanto, na verdade, isso é uma alegação errônea. Então, esquecem que isso é interesse do Estado, esquecem que aqui a gente tem como papel fundamental a proteção das fronteiras da floresta, que é 1,5 milhão de quilômetros quadrados de floresta. Se a gente não tiver de onde tirar um trabalho para a população daqui, de onde a gente vai poder tirar? Da floresta? Não, a gente deve primar pela preservação disso. Então, a Zona Franca tem como papel fundamental também essa proteção. A região é de difícil acesso, é uma larga extensão territorial e, assim como a gente também tem vários incentivos, a gente também gera bilhões de reais para arrecadação dos cofres públicos. Gera mais de 500 mil de empregos diretos e indiretos. Então, tudo isso deve ser valorado e sopesado quando a gente trata sobre a Zona Franca de Manaus. É importante que essas discussões sejam sempre levadas para os estudos no meio acadêmico, no meio dos operadores do direito, para que não seja emitidas pareceres e notícias de formas falaciosas em relação ao nosso sistema, que tem como objetivo um fundamento constitucional. Então, passo a palavra para o doutor Carlos Alberto para estar explanando para vocês o assunto devidamente. Muito obrigado. Bem, primeiramente eu quero agradecer o convite que me foi formulado, né, pela Comissão de Direito Tributário da OAB-AM, e faço esse agradecimento na pessoa da presidente, doutora Ragélia Penavati, e da nossa vice-presidente, que me dá o prazer de dividir esse vídeo aqui comigo, né, doutora Clícia Alves. Bem, o tema, de fato, é palpitante, né? Eu sou suspeito para falar porque é um tema que eu já venho me debruçando sobre ele faz um bom tempo, né? Que é a tributação na Zona Franca de Manaus. Como o nosso tempo aqui, segundo informação, é de no máximo 1 hora, eu vou tentar sintetizar as informações que eu reputo mais relevantes, né? Antes de falarmos sobre os incentivos propriamente ditos, eu considero que seja importante falar um pouquinho sobre a Zona Franca em si, né? Vou fazer alguns comentários adicionais a esses que já foram feitos pela doutora Clícia. A Zona Franca de Manaus, do ponto de vista normativo, ela possui 2 etapas, né? Ela passou por 2 etapas. A primeira foi com a sua criação pela Lei 3.173, de 1957. Nesse primeiro formato, nesse primeiro modelo, a Zona Franca não chegou a sair efetivamente do papel, ficou apenas no plano das ideias, né? De fato, ela só veio a ser implementada 10 anos depois, com o famoso Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 67, que criou a Zona Franca de Manaus no formato que hoje nós a conhecemos, né? Esse modelo que ainda vigora até os dias de hoje. É interessante observar, a título de curiosidade, que quando se comemora o aniversário da Zona Franca de Manaus, o marco que é levado em consideração não é o de 57, é o de 67. Aquele primeiro ele é desconsiderado, porque, de fato, como eu disse, não chegou a ser implementado, né? Pois bem,
uma informação que eu também reputo interessante é enfatizar que a Zona Franca de Manaus, apesar de ter sido criada pelo Decreto-Lei 288 de 67, quando já tinha sido publicada a Constituição de 67, ela ainda era regida pela Constituição Federal de 46. E por quê? Porque a de 46, ela trouxe uma figura chamada vacatio constitutionis, que é como se fosse a vacatio legis, só que aplicada não no plano da lei, mas sim no plano da Constituição. Né? Ela somente entrou em vigor, a de 46, no dia 15 de março de 67. Portanto, o Decreto-Lei 288, como é de fevereiro de 67, ele foi publicado, né, quando estava em vigor ainda a Carta de 46. Né? E qual é a relevância disso? É que se nós quisermos verificar a compatibilidade, na época, da Zona Franca de Manaus, o parâmetro que deve ser considerado é a Carta de 46 e não a de 67. Né? Bem, por falar nisso, eu queria trazer uma informação que eu também considero interessante. Né? O Decreto-Lei 288, de 67, no seu artigo 1º, ele aponta a natureza, os objetivos e o motivo da criação da Zona Franca de Manaus, né, que já foram adiantados pela doutora Clícia. O artigo 1º diz: a Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio, de importação e exportação de incentivos fiscais especiais. Essa é a natureza da Zona Franca. A finalidade dela vem logo a seguir, o seguinte trecho: estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam o seu desenvolvimento. Né? Esse foi o objetivo. Bem, já a causa ou motivo da criação está na parte final do artigo 1º, que diz: em face dos fatores locais e da grande distância que se encontram os centros consumidores de seus produtos. Então, essa distância que foi enfatizada pela doutora Clícia, né, que é uma questão de logística, de fato, motivou a criação da Zona Franca de Manaus. Bem, eu costumo dizer que a Zona Franca de Manaus tem fundamentos constitucionais de duas ordens. Nós temos os fundamentos gerais e os fundamentos específicos. Fundamentos gerais são aqueles que não fazem referência direta à Zona Franca, mas que indiretamente acabam se referindo a ela. Né? A doutora Clícia já mencionou, por exemplo, a questão do artigo 3º, que diz que um dos objetivos da República do Brasil é a redução das desigualdades regionais. Né? Isso vem repetido mais adiante no artigo 170, como princípio da ordem econômica, a redução das desigualdades regionais. O artigo 43 do texto constitucional, quando fala sobre as regiões, diz que, vou ler para vocês o que diz o artigo, que a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a redução das desigualdades regionais. Isso está no artigo 43. Né? No artigo 151, já no Sistema Tributário Nacional, quando fala sobre o princípio da uniformidade geográfica ou territorial da tributação, diz na primeira parte do inciso 1 que é vedado à União estabelecer tratamento diferenciado, mas na segunda parte atenua dizendo que admite-se a concessão de incentivos fiscais, né, para a redução de desigualdades regionais. Esses são os fundamentos gerais. Os fundamentos específicos são aqueles que aludem diretamente à Zona Franca, que são todos do ADCT. O artigo 40, mais famoso deles, né? O 92 e o 92A. Esses dois últimos que prorrogaram a Zona Franca por 10 e 50 anos, respectivamente. Então, esses são os fundamentos gerais e específicos da Zona Franca de Manaus. E aí, professor, só um minuto. Em relação à Zona Franca, está expressamente prevista no ADCT, né, nos artigos que o senhor mencionou. Não é porque está, vale ressaltar, né, não é porque está no ADCT, que é lá das disposições transitórias, que não tem a mesma força normativa que os demais artigos da Constituição. Isso já é assunto superado, então não corre nenhuma dúvida quanto a isso, né? Quem vier alegar esse tipo de coisa, né? A doutora Clícia tocou num ponto muito importante, né? As pessoas pensam que o ADCT, porque está lá no final, lá
na parte final do texto constitucional, seriam normas de segundo escalão, normas menos relevantes. Muito pelo contrário. Se nós fizermos uma análise aprofundada, perceberemos que, havendo eventual conflito entre uma norma da parte permanente da Constituição e uma norma do ADCT, a norma do ADCT tende a prevalecer. Por quê? Porque, em regra, o ADCT contém normas que excepcionam temporariamente disposições da parte geral, né? Eu cito um exemplo, se me permite, fora da questão da Zona Franca de Manaus, que diz respeito à estabilidade do servidor público, né? O texto constitucional, na parte permanente, nos artigos 37 e 41, diz que só é estável o servidor que entre no cargo por concurso público, né? Então, tem que ter o concurso público para ser estável. Pois bem, só que no ADCT tem uma norma dizendo que os servidores que tinham ingressado no serviço público antes da Constituição, né, e que tinham 5 anos de serviço público, mesmo sem concurso, adquiriam estabilidade. Ora, o ADCT traz uma disposição que aparentemente conflita com uma parte permanente. Só que, para o caso específico desses servidores, né, que se enquadravam nessas condições, a eles se aplica não a parte permanente, mas a parte provisória, porque a situação deles é peculiar. Isso pode aparentar que não tem nada a ver com a Zona Franca, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque a Zona Franca de Manaus, ela, nas suas peculiaridades, se sujeita à disposição do ADCT e não à parte permanente, como daqui a pouco falarei se houver tempo para isso. Mas vamos lá. Eu trago uma curiosidade para vocês que eu reputo importante. Eu estava lendo uma vez um certo periódico, uma revista tributária, e me deparei com um artigo jurídico escrito por um autor, no qual ele defende a tese de que os incentivos da Zona Franca de Manaus eram inconstitucionais até 88. Ou seja, desde a sua criação em 67 até a promulgação do texto constitucional em 88, durante todo esse tempo seriam inconstitucionais, que só teriam se constitucionalizado em 88. E qual é o fundamento da tese dele? Que, à primeira vista, até parece ser convincente. É que o artigo 151 do texto constitucional é aquele que admite, excepcionalmente, incentivos fiscais com o objetivo de reduzir desigualdades regionais. Só que, nos textos constitucionais anteriores, de 46, de 67 e de 69, não havia nenhuma cláusula admitindo excepcionalmente a concessão de incentivos para reduzir desigualdades regionais. Então, como essa abertura só surgiu em 88, esse autor tem essa tese. Mas eu faço questão de refutá-la e trago os argumentos para tanto. Por exemplo, a Constituição de 46, que era aquela que estava em vigor quando surgiu a Zona Franca de Manaus, no seu artigo 199 falava na execução de um plano de valorização da Amazônia. Nesse mesmo artigo 199, dizia que a União investiria nessa valorização da Amazônia um percentual não inferior a 3% da sua renda tributária. Aliás, é interessante observar que na Lei 3.173, que criou a Zona Franca naquele primeiro formato, o artigo 12 faz questão de atrelar a Zona Franca a esse plano de valorização da Amazônia. Faço questão de ler para vocês o artigo 12 da Lei 3.173. Dizia: a Zona Franca de Manaus é considerada empreendimento coordenado com o plano de valorização da Amazônia. Então, havia, sim, um respaldo constitucional que a lei fez questão, inclusive, de explicitar. A Carta de 67, por sua vez, falava no artigo 8º que competia à União estabelecer plano regional de desenvolvimento. O artigo 65, parágrafo 6º, dizia que o orçamento da União consignaria dotações para execução de planos de valorização das regiões menos desenvolvidas do país. Não falava expressamente na Amazônia, como fazia a Carta de 46, mas falava nessas regiões menos desenvolvidas, o que abrangia, claro,
sem dúvida alguma, a região amazônica, né? Mas não restringia a região amazônica. Abria, por exemplo, a região do Nordeste com incentivos da Sudene, por exemplo, né? E a Carta de 69, que na verdade é a emenda 1, manteve as mesmas normas. Portanto, não é que se fala que a Zona Franca era inconstitucional. Ela nasceu constitucional e assim permaneceu, e assim permanece até hoje, por ter sido recepcionada pela Carta de 88. Né? Falando um pouquinho sobre o aspecto constitucional da Zona Franca de Manaus, eu diria que nós da Zona Franca, nós que defendemos a Zona Franca, temos um argumento muito forte em nosso favor, que é o artigo 40 do ADCT. Por quê? Para você saber se uma norma anterior à Constituição foi ou não recepcionada, é uma questão muito polêmica, né? Porque alguns defendem que certas normas foram recepcionadas, outros defendem que as mesmas normas não foram recepcionadas, porque existe uma incerteza que só é dissipada quando o judiciário fala expressamente se uma norma foi ou não recepcionada. Cito um exemplo, a lei de imprensa, que é uma lei anterior ao texto constitucional. Somente em 2009 é que foi dissipada a dúvida se ela havia ou não sido recepcionada. O STF disse que ela não foi recepcionada em bloco, mas até então se acreditava que ela tinha sido recepcionada. Né? Com a Zona Franca, essa dúvida não existe, porque o artigo 40 diz, né, é mantida a Zona Franca de Manaus. É como se dissesse, fica recepcionada, né, a norma ou o conjunto de normas relativos aos benefícios da Zona Franca de Manaus. Então, é um raro caso de recepção explícita. Bem, doutora Clícia, me interrompa quando quiser, né? Porque senão... Pode deixar. Tá, bem, eu vou entrar agora num ponto que eu considero importante demais, diria até crucial, que é analisar como opera a proteção constitucional da Zona Franca de Manaus. Né? Bem, o que o artigo 40 diz, todos sabem, basta ler o seu teor. Mas como esse artigo 40 protege a Zona Franca de Manaus? O professor Marco Aurélio Greco, num parecer publicado na revista Dialética de Direito Tributário, defende que o artigo 40 tem duas dimensões. Né? Ele protege a Zona Franca na sua dimensão estática e na sua dimensão dinâmica. O que seria a dimensão estática? Significa que o artigo 40 do ADCT recepcionou e protege todos os incentivos que existiam por ocasião da promulgação do texto constitucional. É como se a gente tirasse uma fotografia dos incentivos que existiam naquele momento, né, em 5 de outubro de 88, e aqueles incentivos, tal como eram, né, deverão ser mantidos por todo o período da proteção constitucional da Zona Franca de Manaus. Chama-se proteção estática porque se protege eles daquele jeito que eles estavam. Né? Como estavam, devem permanecer. Não podem ser, portanto, suprimidos ou enfraquecidos ou fragilizados durante todo o tempo da proteção da Zona Franca de Manaus, que atualmente é até 2073. Pois bem, a proteção dinâmica significa que, se durante o período de proteção da Zona Franca de Manaus, que é até 2073, algum incentivo for criado que beneficie alguma região do território nacional, essa mesma proteção deverá ser estendida, mutatis mutandis, né, com as devidas adaptações, à Zona Franca de Manaus. Isso quer dizer que, se houver alterações na legislação tributária durante esse período da Zona Franca de Manaus, esses incentivos também deverão ser estendidos à Zona Franca de Manaus. Me permita dar um exemplo dessas duas proteções, a estática e a dinâmica. Em 1991, foi aprovada a Lei 8387, que é conhecida como Lei de Informática. Vejam, essa lei é de 1991, portanto, posterior ao texto constitucional. E ela fez uma modificação no texto da Decreto-Lei 1288 de 67, suprimindo, né, os bens de informática daquele quadro de incentivos lá da Decreto-Lei 1288 de 67. A meu sentir,
essa lei de informática, nesse particular, ela se mostra inconstitucional, porque ela, em 1991, modificou, a meu ver, para pior, o quadro de incentivos da Zona Franca de Manaus no que tange aos bens de informática. Vale salientar que o Decreto-Lei 288, na sua redação original, não mencionava essa questão de bens de informática. Essa ressalva foi feita pós-Constituição. Portanto, inconstitucional, a meu ver, porque viola a proteção estática da Zona Franca de Manaus. Por outro lado, eu trago aqui um exemplo interessante. A COFINS, né, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, ela foi criada no Brasil em 1991, coincidentemente no mesmo ano da Lei de Informática. E todos nós sabemos que a Zona Franca de Manaus tem como um dos seus incentivos a desoneração do PIS e COFINS, né, na remessa para a Zona Franca de Manaus. Gera até uma certa polêmica fora da legislação, né, do que está claro ali, que é justamente... Claro, exato. Mas o que eu estou querendo mostrar é que a COFINS não existia em 67, quando foi criada a Zona Franca, não existia em 88, quando foi promulgado o texto constitucional que protegeu a Zona Franca, a COFINS foi criada em 90. Mas como é que se estende esse benefício para a Zona Franca de Manaus? Em razão da proteção dinâmica da Zona Franca. Ora, se remessa para o exterior não está sujeita ao PIS/COFINS, e a remessa para a Zona Franca é equiparada a uma exportação, então é justo que se conceda o mesmo benefício à Zona Franca de Manaus, nesse caso, né? Bem, continuando, né? Outra questão polêmica é sobre a prorrogação da Zona Franca de Manaus, né? Como é possível prorrogar a Zona Franca? Isso pode parecer que não é polêmico, mas é uma polêmica muito interessante e que eu tenho uma opinião formada, mas acho que eu vou mudar. Eu estou em processo de mudança de opinião, mas ainda não mudei. O que é? O Decreto-Lei 288 de 67, no seu artigo 42, dizia o seguinte: as isenções previstas nesse decreto-lei vigorarão pelo prazo de 30 anos, ou seja, iria até 1997. E esse mesmo artigo 42 dizia que essas isenções poderiam ser prorrogadas por decreto do Poder Executivo. Decreto do Poder Executivo. Tanto é verdade que o presidente José Sarney, em 1986, editou o decreto 92.560, prorrogando por mais 10 anos a Zona Franca. Ou seja, ela que iria até 97, passaria até 2007. Qual é a polêmica por trás disso, né? Há quem defenda, como o deputado Serafim Corrêa, que tem um livro publicado sobre a Zona Franca de Manaus, que ainda hoje, em 2020, seria possível prorrogar a Zona Franca com um mero decreto do Poder Executivo. Afinal, esse artigo 42 do Decreto-Lei 288 daria esse respaldo, né? Penso eu, no entanto, e essa, por enquanto, é a minha opinião atual, é que, a partir do momento que o prazo da Zona Franca de Manaus passou a ser previsto não mais no decreto-lei, mas no texto constitucional, no caso, no ADCT, toda a prorrogação teria que ser por emenda constitucional, tal como se deu na prorrogação por 10, depois por mais 50 anos. Então, a polêmica é essa. A prorrogação da Zona Franca tem que ser por emenda, como tem sido feito, né? Ou pode ser por decreto, mero decreto do Executivo, tal como autoriza o artigo 42 do Decreto-Lei 288 de 67. Eu não vou avançar muito nessa polêmica, mas é apenas abrir a cabeça dos nossos espectadores para o seguinte aspecto, né? Se nós entendermos que uma coisa é a vigência da Zona Franca e outra coisa é o prazo de proteção da Zona Franca, a gente poderia admitir que a Zona Franca pode ser prorrogada por decreto, por mero decreto. Só que, se não estiver protegida pelo texto constitucional, essa prorrogação poderia ser, a qualquer momento,
revogado, né? Isso, né? Em relação a essa questão de prorrogação, de a gente ter todo um respaldo ao longo dos anos com a Zona Franca de Manaus, também existem outras polêmicas que rondam essa temática, né? Que é justamente a questão de estarem criando artifícios legislativos, de estarem tirando os incentivos da gente indiretamente, ou seja, concedendo incentivos para outras regiões do país que acabam prejudicando indiretamente a gente, justamente por causa da nossa localização e dificuldade para que toda a logística daqui requer, né? Então, esse é outro ponto de polêmica. Perfeito. Inclusive, a maior dificuldade que nós temos é combater esse tipo de afronta indireta, né? É difícil de você provar, né? Mas, quando é uma afronta direta, a gente entra com uma ADI contra aquela norma, né? Mas, normalmente, como a doutora Clícia fez questão de enfatizar, muitas vezes é feita uma violação indireta, maquiada, disfarçada, né? Por vias oblíquas. E nesse caso é mais difícil, mas ainda assim a gente tem enfrentado, né? Por exemplo, quando um estado da federação, não o Amazonas, porque a situação é peculiar, mas quando um outro estado da federação concede unilateralmente, sem passar pelo CONFAS, um incentivo de CMS, né, para indústrias no seu território geográfico, a Zona Franca de Manaus é indiretamente atingida. Não que tenham tirado o nosso incentivo, mas ao conceder de forma irregular, provoca-se o fenômeno da guerra fiscal e acaba atraindo para lá uma empresa que poderia se instalar aqui no Amazonas e aqui desfrutar de incentivos lícitos, incentivos válidos. Então, é uma forma indireta de nos prejudicar, como bem salientou a doutora Clícia. Bem, eu vou agora adentrar numa análise, ainda que superficial, porque o tempo não nos permite falar muito, sobre o quadro de incentivos da Zona Franca de Manaus, né? O Decreto-Lei 288 de 67 e as suas alterações posteriores não faz menção a tributos estaduais. É bom salientar isso. Ele só faz alusão a tributos federais. Imposto de importação, de exportação, IPI. Né? Mas, como nós comentaremos daqui a pouco, o Decreto-Lei 288 de 67, ele acaba indiretamente alcançando também o ICMS, que é um tributo estadual. Mas, a priori, a intenção do Decreto-Lei 288 foi tratar dos tributos federais. Então, feita essa observação, eu passo a aludir aos incentivos. Para fins didáticos, eu costumo dividir os incentivos da Zona Franca em 4 blocos, em 4 grupos. Seriam os incentivos na importação de mercadoria, ou seja, quando vem mercadoria do exterior destinada à Zona Franca. Depois, os incentivos quando vem mercadoria de outro ponto do território nacional para a Zona Franca. O terceiro bloco seriam incentivos quando a mercadoria produzida aqui na Zona Franca sai para outro ponto do território nacional. E o quarto bloco de incentivos é daqueles que alcançam a exportação a partir da Zona Franca de Manaus, ou seja, quando sai daqui para o exterior. Então, tratando do primeiro bloco de incentivos, que são aqueles na entrada de mercadoria proveniente do exterior, ou seja, nas importações, nós temos basicamente a isenção do II, Imposto de Importação, a isenção do IPI e a suspensão do PIS/PASEP Importação e da COFINS Importação. Bem, quanto ao II e o IPI, vocês podem encontrar isso no artigo 3º do Decreto-Lei 288. Peço licença para não ler, para não tomar muito tempo. Tá? Então, isenção do II e IPI está no artigo 3º do Decreto-Lei 288 de 67. No entanto, a suspensão do PIS/PASEP Importação e da COFINS Importação não está no Decreto-Lei 288, até porque na época, em 67, nem existiam tais tributos. Né? O PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação foram criados em 2004 no Brasil. Né? O PIS/PASEP Importação foi criado com fundamento no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 2 do texto constitucional, que diz
que as contribuições sociais e as CID, no caso do PIS/PASEP é social, incidirão sobre importação de produtos estrangeiros, né? Já a COFINS importação foi criada com fundamento no artigo 195, inciso 4 do texto constitucional, que diz que a Seguridade Social é financiada por toda a sociedade com recursos provenientes dos orçamentos e também com o pagamento da contribuição do importador. Então, aí é o fundamento constitucional da COFINS importação. Pois bem, então em 2004 foram criados esses tributos, né? E são isentos quando remetidos para o exterior, né? Então, importação para a Zona Franca também estaria alcançada por esse benefício, tá? Agora eu entro na parte que eu considero a mais interessante. Não digo a mais importante, mas a mais interessante. Quais são os incentivos na remessa de mercadoria nacional para a Zona Franca? Sobre esse aspecto, o Decreto-Lei 288 ele é aparentemente omisso, né? Ele aparentemente não diz nada, porque sobre esse aspecto ele não cita nenhum tributo, né? Todavia, o artigo 4º do Decreto-Lei 288 diz o seguinte: remessa para a Zona Franca de Manaus de mercadoria nacional é equiparada à exportação, né? Ele diz outras coisas, mas em síntese é o que ele diz. Remessa para a Zona Franca é equiparada à exportação. Daí decorre uma consequência muito importante. Qualquer desoneração aplicável à exportação é, por tabela, ou seja, é, por consequência, também extensiva à remessa para a Zona Franca. Então, se temos um exemplo, né? Exportação é imune ao ICMS, diz o texto constitucional no artigo 155, parágrafo 2º, né? O ICMS não incide nas exportações. Ora, se a remessa para a Zona Franca é equiparada a uma exportação, é, por conseguinte, igualmente desonerada. Surge, no entanto, uma dúvida, né? Essa desoneração na remessa para a Zona Franca é um caso de imunidade ou é um caso de isenção, né? Remessa para a Zona Franca não paga ICMS porque é imune ou porque é isenta? Essa pergunta será mais adiante respondida, né? Por enquanto ainda não, para não quebrar o raciocínio. Mas vamos adiante, né? O terceiro bloco de incentivos são aqueles na saída de mercadoria fabricado na Zona Franca, né, para outro ponto do território nacional. E aí entra, desculpem aqui, deixa eu olhar aqui minha anotação, nós temos aí a redução do II, do Imposto de Importação, né, no artigo 7º do Decreto-Lei 288, e a isenção do IPI. Isenção do IPI, que eu faço questão de frisar. Mercadoria fabricada na Zona Franca, remetida para outro ponto do território nacional, não sofre incidência do IPI, né? Isso terá repercussão mais adiante quando falarmos sobre os tais créditos do IPI e da recente súmula vinculante 58. Por enquanto, apenas memorizem isso. Saída de mercadoria da Zona Franca, aqui fabricada, né? Insumos, né? Principalmente, mas não apenas insumos, para outro ponto do território nacional, para industrialização, por exemplo, outro ponto do território nacional, não paga ICMS. E quanto a esse caso, não há dúvida que se trata de uma isenção. E não paga IPI, né? Não paga IPI. Continuando. Quanto à exportação, quanto à remessa de mercadoria para o exterior, o incentivo basicamente é a isenção do imposto de exportação, né? Então, remessa para o exterior, saindo da Zona Franca, não paga o imposto de exportação, com fundamento no artigo 5º do Decreto-Lei 288 de 67. Tá? Doutora Clícia, quer falar alguma coisa ou posso continuar? Não, pode continuar, pode ficar à vontade, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Então, vamos lá. Ainda há pouco eu suscitei uma questão que eu vou agora tentar trazer a resposta, né? A remessa para a Zona Franca de Manaus, né, não paga ICMS, e de fato não paga, isso é indiscutível, porque se trata de uma imunidade ou porque se trata de uma isenção? Eu estou falando de ICMS, mas essa mesma dúvida valaria para o PIS/COFINS também, né? Remessa para a Zona Franca, não paga PIS/COFINS porque é isenta ou porque é imune? Na faculdade, a gente aprende, nos bancos da graduação, que imunidade
é uma figura que tem assento constitucional e isenção tem assento legal, infraconstitucional. Então, a priori, são figuras inconfundíveis. É só você procurar qual é a norma que dá embasamento àquela figura. Se for constitucional, imunidade. Se for legal, uma isenção. No entanto, no caso da remessa para a Zona Franca, essa situação ela é nebulosa. E por quê? Porque o Decreto-Lei 288 é uma norma infraconstitucional. Portanto, se trataria de uma isenção. Ocorre que, no caso do ICMS, se trata de uma imunidade a remessa para o exterior. Né? Diz o texto constitucional que remessa para o exterior é imune ao ICMS. Ora, se a remessa para a Zona Franca é equiparada a uma exportação, e a exportação é imune, para cá também seria uma imunidade. Ocorre que quem faz essa equiparação é uma norma infraconstitucional. E normas infraconstitucionais não podem, nem mesmo a pretexto de uma equiparação, criar uma imunidade. Eu trago para vocês aqui a lição do professor José Souto Maior Borges, que diz o seguinte, parece que estava falando sobre a Zona Franca de Manaus. Nenhuma hipótese de imunidade por equiparação determinada ao nível infraconstitucional será cabível. Da equiparação resultará, em tal hipótese, simples isenção tributária. Ou seja, essa equiparação que o Decreto-Lei 288 faz da remessa para a Zona Franca como exportação não desnatura a natureza da desoneração. Continua sendo uma mera isenção. E isso é o que ensina a doutrina. No entanto, o Supremo Tribunal Federal entende que é imunidade. Cito para vocês uma decisão de 75, recurso extraordinário 80903. Nessa decisão, na ementa, faz referência a uma imunidade na remessa para a Zona Franca. Uma decisão um pouco posterior, de 2012, que teve como relator o ministro Dias Toffoli, atual presidente da Corte, falava em imunidade tributária constitucionalmente deferida à Zona Franca de Manaus. Fala em imunidade. Comete uma redundância, é claro, porque fala em imunidade constitucionalmente deferida. Toda imunidade é deferida constitucionalmente. Mas não é esse o ponto que eu quero trazer. Né? E, numa decisão de 2014, que para mim ela tem muito significado, porque eu fiz a sustentação oral nesse julgamento, que é a ADI 310, a ministra relatora, Carmen Lúcia, também alude a uma imunidade. Só que o fundamento da ministra Carmen Lúcia para dizer que é uma imunidade não é a figura da equiparação. Né? Ela diz que o ADCT, que são normas constitucionais, é claro, né? Ao recepcionarem o modelo Zona Franca de Manaus, teriam alçado, né, o modelo ao status de norma constitucional, operando o que ela chama de constitucionalização do modelo Zona Franca. Para não acharem que eu estou inventando, eu faço questão de ler um trecho da ementa da decisão. Né? Diz a ministra Carmen Lúcia: o quadro normativo pré-constitucional de incentivo da Zona Franca constitucionalizou-se pelo artigo 40 do ADCT, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de imunidade tributária. Então, entende ela que a Zona Franca, no caso, no particular, ela beneficia-se de uma imunidade, mas imunidade essa que não existia já em 67, né? Mas que tornou-se imunidade, segundo ela, em 88, quando a promulgação do texto constitucional. Né? Apesar de eu discordar, fico feliz, né, de dizer que é uma imunidade, porque dá um ar de mais nobreza, né? Dá um ar de mais segurança e é um argumento a mais que a gente, com certeza, pode utilizar numa futura e eventual nova defesa do modelo. Né? Bem, uma observação que eu considero interessante é que o STF, numa decisão de 2019, que é o agravo em recurso extraordinário 990239, agravo regimental em agravo em recurso extraordinário, que teve como ministro Luiz Fux,
da primeira turma, diz que o transporte de mercadoria para a Zona Franca de Manaus não é beneficiado pela isenção. Por quê? Devemos lembrar que o ICMS ele incide sobre a operação de circulação de mercadoria e sobre o serviço de transporte e comunicação, né? Então, o que é equiparado a uma exportação e beneficia-se da imunidade é a operação de circulação de mercadoria, é a venda da mercadoria e não o transporte da mercadoria. Aliás, interessante observar que nessa decisão do ministro Luiz Fux, ele também alude na ementa a uma imunidade, né? Mais uma vez, reforça a ideia de que se trata de uma imunidade tributária, né? Bem, já temos 45 minutos de live e eu vou agora passar para os incentivos estaduais da Zona Franca de Manaus, né? Falamos sobre o Decreto-Lei 288, vamos falar um pouquinho sobre os estaduais, mas eu vou voltar para o IPI na parte final dessa fala. Que está gerando polêmica já, inclusive, né? Ano passado já trataram sobre a possibilidade do não creditamento, mesmo quando são insumos isentos e com alíquota zero, e agora, com essa súmula vinculante 58, começou a discussão novamente, né? Se isso se aplicaria ou não. De forma... Esse ponto eu vou falar daqui a pouquinho, né? Para não ficar apenas no plano federal, deixa eu falar rapidamente sobre o panorama. Então, vamos lá. O Decreto-Lei 288 não trata de incentivos estaduais, como eu mencionei, né? Só que a Lei Complementar 24 de 75, que trata dos convênios em matéria de ICMS, convênios esses que são uma condição necessária, um pressuposto necessário para a concessão válida de incentivo de ICMS, diz no seu artigo 15 que o disposto nesta lei não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem se instalar na Zona Franca de Manaus. Ou seja, a lei que trata dos convênios de ICMS diz que ela não se aplica à Zona Franca de Manaus no que tange às indústrias. Como se deve interpretar esse artigo? O Estado do Amazonas é a única unidade da federação que pode conceder incentivos de ICMS para as indústrias sem passar previamente pelo crivo do CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, né? Essa questão, todavia, é polêmica. No entanto, o Amazonas, com fulcro nesse artigo dessa lei, elaborou a sua lei local, a sua lei estadual do ICMS, que é a Lei 2826 de 2003. Né? Eu faço questão de falar bem dessa lei, porque eu participei da comissão que elaborou o anteprojeto dela, então, digamos, eu tenho um carinho especial por ela. E veja, é uma lei que trata sobre incentivos e já está há um bom tempo em vigor, né? Houve tentativa de reformulá-la, mas ela não foi alterada, o que mostra que, para uma lei tributária, até que está mostrando uma certa estabilidade, né? O que é raro de acontecer em matéria tributária, onde a legislação é muito volúvel. Pois bem, o Amazonas editou em 2003 a Lei 2826. Ocorre que o governador de São Paulo ajuizou contra esta nossa lei, perante o Supremo Tribunal Federal, a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4832, alegando que a nossa lei seria inconstitucional por não atender à exigência constitucional do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G da Constituição. Para quem não está lembrado, é aquele artigo que diz que isenção e benefício do ICMS dependem de prévio convênio interestadual. São Paulo alega que, como a nossa lei não foi precedida de um convênio, a nossa lei é inconstitucional. À primeira vista, uma tese interessante. Até porque o artigo 155 do texto constitucional, quando exige prévio convênio, não excepciona nenhum Estado. Ele não disse, o Amazonas está dispensado dessa exigência. Todavia, o ADCT, no artigo 40, disse, é mantida a Zona Franca de Manaus. Portanto, recepcionou, em 88, não apenas o Decreto-Lei 288, mas todo o plexo normativo que integrava o quadro da Zona Franca de Manaus. Dentre essas normas,
o artigo 15 da Lei Complementar 24 de 75. Então, aquele artigo 15 foi recepcionado. O que alega São Paulo quanto a esse nosso argumento? Que aquele artigo não foi recepcionado porque ele é incompatível com o artigo 155 do texto constitucional. E nós aprendemos nos bancos da faculdade que para uma norma ser recepcionada, ela tem que ser compatível com o texto constitucional. Esse é o X da questão. Pode aparentar ser incompatível com o artigo 155, que é uma norma geral. Mas o artigo 15 se mostra compatível com o artigo 40 do ADCT. E aí surge a pergunta, entre um eventual conflito, um aparente conflito, entre o 155, que exige convênio para todos os estados, e o artigo 40, que recepciona a Zona Franca de Manaus, qual há de prevalecer? O artigo 40, como eu disse no início da minha fala, porque se trata de uma norma específica. Quando duas normas da mesma hierarquia, ambas são normas constitucionais, uma da parte permanente, uma do DCT, aparentemente colidem, vou buscar o critério da especialidade. Norma especial prevalece sobre norma geral. E a especial, no caso, é a da Zona Franca de Manaus, porque trata especificamente dessa hipótese, né? Bem, esse é um ponto muito importante para mostrar como é necessário a gente ter uma visão macro do que realmente acontece na Zona Franca. Deixar de lado desculpe a expressão, mas a ignorância que muitas pessoas acabam suscitando determinados argumentos que a gente sabe que existe uma concorrência entre regiões, né? Contra a nossa, com certeza. Mas essa falta de visão macro, tendo conhecimento sobre o direito tributário, mas que muitas vezes precisa de ir além, como o senhor está mostrando aqui para a gente, brilhantemente, que é importante para poder estar estudando a Zona Franca de Manaus, com as suas peculiaridades. E a minha última fala sobre o ICMS, para poder entrar no IPI, é a seguinte, né? Nessa ADI 4832, que o governador de São Paulo ajuizou contra a nossa lei estadual, a ministra Rosa Weber pediu que o Amazonas esclarecesse se ele teria ou não convalidado esses incentivos. Por que essa história de convalidação? Porque o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar 160, que teve por finalidade, na prática, convalidar os incentivos fiscais irregulares, né? Falou-se muito sobre isso. E o que nós esclarecemos para a ministra? Ministra, o Amazonas não convalidou os incentivos porque os incentivos são válidos. Só se convalida aquilo que é inválido, né? E o Amazonas não tem por que convalidar uma norma que nasceu válida e permanece inválida, né? E por que a ministra perguntou isso? Porque se o Amazonas tivesse convalidado, a ação perderia o objeto, já que uma ADI tem por objetivo expurgar a norma do ordenamento jurídico, mas se a norma fosse constitucional, teria sido validada, né? Bem, agora vamos para o IPI, né? O famoso IPI. Bem, comentamos no início da minha fala que remessa da Zona Franca para o resto do país não paga IPI, né? Trata-se, nesse caso, de uma isenção, né? A meu ver, é uma isenção. Pois bem, ocorre que, a princípio, isenção não gera crédito, né? Porque o princípio da não cumulatividade, que se aplica no IPI e no ICMS, diz o quê? Que o empresário tem direito a abater no imposto devido em cada operação o montante cobrado nas anteriores, né? Essa é a fórmula do ICMS e do IPI, ambos tributos plurifásicos não cumulativos, né? Ora, se a remessa daqui para outro estado não paga IPI, então, chegando lá, não geraria crédito, porque não houve nenhuma cobrança de imposto aqui, né? O Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo, defendeu a tese de que operação isenta e não tributada geraria direito a crédito. Essa posição durou um certo tempo, até que o STF mudou de opinião, né? Houve uma mudança na orientação jurisprudencial, e o STF passou a dizer que operação isenta, não tributada ou sujeita a alíquota zero não geram crédito. Surgiu, então, uma dúvida. Se aplicaria esse entendimento de que não há direito a crédito para a Zona Franca de Manaus? O Supremo Tribunal Federal
recentemente, em 2 processos, disse que a Zona Franca de Manaus merece um tratamento diferenciado. Eu me refiro ao recurso extraordinário 592.891, com repercussão geral, é bom que se frise isso, relatoria da ministra Rosa Weber, e o recurso extraordinário 596614, que teve como relator, para o acordo, o ministro Edson Fachin. Inclusive, nessa oportunidade, tivemos a sua presença, né? No fazendo sustentação oral com amicus curiae. Nesses 2 casos, na condição de amicus curiae, porque, como se tratava de IPI, envolvia tributo federal. Eu sou procurador do Estado, mas me manifestei na condição de amigo da Corte, né? E amigo da Zona Franca também. Mas vamos continuar. O que acontece? Nesses 2 recursos extraordinários, o STF disse: isto não se aplica à Zona Franca. A Zona Franca de Manaus foi excepcionada desse regime. Faço questão de frisar um detalhe interessante, que passa despercebido. No recurso extraordinário, cuja relatora foi a ministra Rosa Weber, ela diz o seguinte, que há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e matéria de embalagem, adquiridos na Zona Franca de Manaus, sob regime de isenção. Ela só fala em isenção. No recurso extraordinário do ministro Edson Fachin, ele fala que é devido ao aproveitamento de crédito de IPI na entrada de insumos isentos, não tributados e tributados a alíquota zero. Então, notem que há aí uma certa diferença, né? Mas, dos 2 recursos, o que tem repercussão geral é o da ministra Rosa Weber. Foi editada recentemente, então, a súmula vinculante 58, que diz que inexiste direito a crédito presumido de IPI. Por que presumido? Porque são operações isentas, né? Relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. A dúvida que surge agora é, essa súmula se aplica à Zona Franca de Manaus? Quem propôs essa redação foi o ministro Ricardo Lewandowski, né? Que recebeu o título de cidadão amazonense tempos atrás. Né? Ele bem que poderia ter lembrado da Zona Franca de Manaus e ter feito uma ressalva nessa redação, dizendo, ressalvada a situação da Zona Franca de Manaus. Mas eu acredito que, apesar de não haver essa ressalva expressa, o STF não pensou na Zona Franca nesse caso. Né? Ele apenas quis sumular a jurisprudência predominante quanto à regra geral. Até porque, vamos raciocinar, né? Súmula vinculante para ser editada exige como pressuposto julgamentos reiterados. E sobre Zona Franca não houve julgamentos reiterados. Né? Houve julgamentos reiterados sobre a operação de IPI de outros pontos do território nacional. Então, se eu raciocinar dessa maneira, então a súmula vinculante, que tem como pressuposto julgamentos reiterados, não envolve a Zona Franca, porque sobre a Zona Franca só houve até agora 2 julgamentos no mesmo dia, e isso não são reiterados. Né? Então, aplica-se Zona Franca? Não, não se aplica, porque o nosso microcosmo é diferente. Um sistema tributário diferenciado. Então, é o que eu tenho a dizer. Olha, doutor Rosa, muito obrigada. Olha só, no tempo certinho, só restando aqui os agradecimentos. E olha, mais uma vez, muito obrigada mesmo pela sua participação. As explanações foram brilhantes, como sempre. Mais uma vez, estou aqui agradecendo em nome da Comissão de Direito Tributário a sua presença. A gente é muito grato por poder contar com o senhor nos nossos eventos, agora nesse período de pandemia que a gente não está podendo fazer nada presencial, então poder contar com a sua presença online é muito gratificante para a gente. Então, desejo uma boa noite, muito obrigada a todos os nossos espectadores, a oportunidade que me foi dada, agradeço e boa noite. Boa noite a todos, e quem quiser me seguir no Instagram é professor_Carlos_Alberto. É isso. Isso aí. Tchau, gente. Boa noite. Até logo, gente. Boa noite.